Tem comigo também hoje Albino Almeida, depois então de uma análise económica, fazemos agora uma análise aos temas que estão a marcar a atualidade. Albino Almeida, muito boa tarde. Começo então precisamente por aquilo que também ouvimos na peça anterior, o chumbo do enriquecimento ilícito, do diploma do enriquecimento ilícito por parte do Tribunal Constitucional. Disse bem, enriquecimento ilícito que passou na última fase do processo em enriquecimento injustificado. Nem assim o Tribunal Constitucional, tanto quanto eu percebi de uma notícia na televisão em que falava o Sr. Presidente do Tribunal, nem assim o Governo conseguiu tipificar o comportamento ou, digamos, a decisão administrativa que possa levar diretamente à tipificação do crime. Por isso, o Tribunal, aliás, chama a atenção, e bem, para a clareza que deve haver numa lei desta natureza, para que todos estejamos conscientes de que determinado tipo de decisões ou de, digamos, de procedimentos, nomeadamente administrativos, possam levar à presunção de enriquecimento ilícito. E eu dou-lhe um exemplo com toda a tranquilidade. Imagine, por exemplo, que hoje há uma severíssima lei dos compromissos que obriga, portanto, obriga no limite, a própria lei diz o que é que não pode ser feito ou como deve ser feito, e é muito apropriada a lei dos compromissos, porque se ela for cumprida é impossível haver enriquecimento injustificado ou ilícito na administração pública, que é isso que aqui quero ilustrar de forma mais evidente, porque aparentemente ninguém coloca, salvo na questão do BES, que é um banco privado, ninguém coloca as questões do enriquecimento ilícito, salvo quando, porque parece que é tudo lícito, salvo quando uma instituição entra em insolvência e se percebe que possa ter havido ganância dos seus próprios titulares, portanto daqueles que eram os donos da empresa, no caso do BES, mas eu quero centrar-me, como disse, na administração pública. E na administração pública existe a lei dos compromissos. Se ela for cumprida, dificilmente alguém, efetivamente, pode enriquecer ilicitamente ou sem justificação. Mas eu quero dar-lhe nota do seguinte: imagine que uma autarquia celebra um protocolo com uma instituição, perante a qual essa instituição passa a fornecer bens e serviços. E, no fornecimento de serviços, essa entidade tem uma componente técnica e uma componente imaterial, vamos dizer assim. Uma componente técnica pode ser, por exemplo, imagine, espetáculos, não é? A empresa pode combinar com uma autarquia, por exemplo, ceder bens de equipamento para um espetáculo. E nesses bens de equipamento, não é? É preciso garantir que nesse contrato, que supostamente é mais benéfico do que se fosse contratado por outra entidade, se houvesse, por exemplo, o princípio do concurso público, de haver 3 propostas, etc., nós temos que perceber se isto configura ou não, através de outro tipo de retornos que possam chegar por via indireta, isto é, se não devem estar previstos os descontos, os royalties, enfim, outro tipo de benefícios que são muitas vezes associados a estes contratos, se não devem estar previstos para que depois não possamos associar, como por exemplo acontece na medicina ou acontece noutros lados, não é? Em que os benefícios que um médico recebe por aceitar um determinado medicamento, coisa que faz parte da sua atividade normal, acabam por ser contabilizados pela empresa farmacêutica e acabam por configurar o enriquecimento ilícito, porque ao fim de X receitas, como ao fim de X espetáculos contratados àquela empresa, como ao fim, enfim, tudo isto pode reverter ou não para o titular do cargo, na qualidade em que outorgou um protocolo, por exemplo, ou pode reverter para a família, ou pode reverter... E, portanto, eu acho que a dificuldade de tipificar o que é, quais são as deliberações que configuram a intenção prévia de enriquecer através daquela maneira, de forma muito rebuscada e indireta, justificam, por exemplo, a complexidade alegada sempre pelo Ministério Público nas questões, por exemplo, do engenheiro Sócrates, não é? E também o facto de terem só agora decretado uma medida de coação a Ricardo Salgado, face a quem percebe de direito penal, justamente porque neste tempo todo não contou tempo para ele poder estar nesta circunstância. E eu quero dizer-lhe que, com pulseira ou sem pulseira,
esta situação pode ir muito para além de um ano, isto é, a investigação confronta-se com graves dificuldades de fazer a tal prova que eu estava a dizer aqui, não é? Quer dizer, parece aquilo que é um avião, usando uma expressão de um autarca do Norte, aquilo que é um avião, depois quando se vai olhar com atenção não passa do mosquito. E, portanto, depois voltar a constituir uma prova suficiente para provar que o que efetivamente é um mosquito pode ter-se transformado num avião é matéria muito complicada, leva a uma baixíssima, rentabilidade, passa a expressão, do Ministério Público. O Ministério Público, do que investiga, só 12% é que chega a tribunal. E mesmo aí, muitas vezes as pessoas são absolvidas porque a prova é inconsistente. E, portanto, significa a produtividade, eu queria dizer a produtividade do Ministério Público. E, portanto, a produtividade é tão baixa que vale a pena pensarmos se não estaremos a criar crimes ou leis que depois complicam a vida a quem investiga, complicam a vida ao Ministério Público, que acaba por perder desonrosamente nos tribunais e, portanto, andou bem, na minha opinião, muito bem. O Tribunal Constitucional foi, aliás, muito pedagógico a explicar porque é que tinha, por unanimidade, é bom dizê-lo, por unanimidade, chumbado isto. É tão dissemelhante do que aconteceu 2 dias antes. O país teve que saber, por interpostas pessoas, uma interpretação de só agora Ricardo Salgado ter tido uma medida de coação, como a que teve, nas condições em que teve. Mas não foi como devia ser num regime transparente, ou seja, o próprio Ministério Público configura, e a Procuradoria-Geral da República, nas suas atitudes, uma falta de transparência que coloca tudo em causa. Portanto, esta circunstância devia ter sido explicada à opinião pública. Não devíamos ter lançado as coisas para a praça pública e depois deixar os licenciados em Direito, os que exercem Direito Penal, a explicar aquilo que, apesar de tudo, é uma especulação. Até o Ministério Público vir dizer porque é que age de uma maneira com uns e age de outra maneira com outros. O princípio da transparência, do meu ponto de vista, evita todo o tipo de confusões. E, portanto, o que importa é averiguar da transparência dos processos, e estou convencido que na averiguação da transparência dos processos poderemos chegar por via das autoridades tributárias, por exemplo, da autoridade tributária e aduaneira, a perceber se alguém tem um rendimento, como já existe na nossa legislação, não consegue explicá-lo, nada impede que seja presumida, e depois isto é um processo em tribunal, evidentemente, mas nada impede que a alta autoridade presuma que aquela explicação que não se conseguirá nunca ter determinou um enriquecimento sem o pagamento dos impostos que seriam devidos em condições normais e tributar aquilo que não percebe de acordo com aquilo que seria a taxa normal. E, bom, eu acho que isto resolve o problema, que ao cabo e ao resto é disso que queremos, e dissuadiria as pessoas de seguirem esses caminhos, quer seja na administração pública, quer seja, nomeadamente, na administração privada, como aconteceu com o BES. Ouvimos também há pouco o PSD anuncia voltar a este tema na próxima legislatura. Ao PSD dou um conselho de Churchill: se continuarmos a insistir nas mesmas asneiras e até burrices, do ponto de vista do que foi explicado ontem pelo Tribunal Constitucional, é uma azelice, uma burrice e uma teimosia. Aliás, burrice e teimosia andam associados porque os animais desta casta são bastante teimosos, como todos nós sabemos. E, portanto, voltaria a Churchill dizendo que quem usa os mesmos meios, faz as coisas da mesma maneira e espera resultados diferentes, no mínimo, não é muito inteligente. É o conselho que eu dou ao PSD. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora da época dos incêndios. Portugal, que já sabemos, como todos os anos, sofre bastante com este flagelo dos incêndios. Albino Almeida, Portugal teria mais a apostar e a ganhar na prevenção? Teria, mas tem que a fazer numa lógica de valorização de todo o trabalho que existe para fazer nesta matéria. Em primeiro lugar, a floresta é um cluster riquíssimo. Em segundo lugar, sabemos hoje que há um aproveitamento quase completo de tudo aquilo que são resíduos e tudo aquilo que resulta das matas e do crescimento na natureza de várias plantas que contribuem, são combustíveis, não é? Contribuem para os incêndios, mas que podiam ser limpas. Só que isto tem que ser enquadrado, por exemplo, numa procura de dignificar o trabalho, a fileira da floresta. E a fileira da floresta implica manter a floresta limpa. É extraordinário que nem os reclusos
consigam estar motivados para fazer a limpeza das florestas. Isto porquê? Porque há uma desvalorização do trabalho, deste tipo de trabalho. Nós temos que inserir este tipo de trabalho, e há muitas entidades que já o estão a fazer, numa lógica, por exemplo, do aproveitamento de energia, da transformação em energia. Sabemos que restos de plantas florestais podem ser trabalhadas em grandes incineradoras e permitirem a utilização da energia, nomeadamente para águas, etc. Portanto, temos que olhar para a floresta numa perspectiva estratégica, valorizá-la desde a planta até ao seu fim de vida, com tudo o que a floresta tem de riqueza. E quando nós valorizarmos isto, poderemos, por exemplo, ter jovens que se dediquem a investigar um trabalho que é muito duro, máquinas, mecanismos, outras ferramentas que permitam rapidamente limpar a floresta. Temos assistido a que têm existido muitos jovens inovadores que criam mecanismos, que criam máquinas, que criam um conjunto de ferramentas que nem sonharíamos e que se deve à sua criatividade, ao seu saber e que disponibilizam em vários ramos da atividade humana. Eu acho que tem faltado uma visão estratégica da floresta por parte dos nossos responsáveis, uma valorização das profissões ligadas à floresta e, naturalmente, que sem motivação, sem dignificação, ninguém estará disponível, a não ser pelos meios coercivos, como acontece com os proprietários das matas que supostamente deveriam limpá-las, mas que muitas vezes, quando vamos verificar, os titulares daquelas matas estão para aí em 1800 e tal, 1900 e, portanto, já não existem, pura e simplesmente. Há um desleixo muito grande nesta matéria. Falta uma estratégia de prevenção. Falta uma estratégia para a floresta, no qual a prevenção dos incêndios é parte e não é a parte mais importante, sendo uma parte importantíssima, não é? Mas não é a mais importante. Incentivos, pois faltam incentivos justamente para exatamente, quem, de facto, exatamente, ter, essa responsabilidade limpa. Normalmente estes trabalhos são pagos por baixo do pano e são pagos para aquelas pessoas que com 40, 50, 60 anos, porque precisam trabalhar, não se importam de trabalhar como ir para umas vindimas ou ir para aqui ou para lá. Só que, efetivamente, esse é um tipo de trabalho que não traz nenhum direito às pessoas, que não traz nenhuma regalias às pessoas, e a floresta é de tal maneira importante que não devíamos permitir que continuasse a ser tratada desta maneira. Albino Almeida, falamos agora de um tema europeu, falamos agora da Hungria. A Hungria que começou a construir um muro. Albino Almeida, que implicações tem este muro para a Europa? Olha, a primeira grande perplexidade para mim é vir de um país que durante muitos anos esteve submetido a uma ditadura, que tinha que era conhecida, não é? por ter tentado libertar-se do jugo da União Soviética, ainda quando a União Soviética o era. Até é estranho que agora sintam necessidade, eles que sentiram necessidade de sair desse colete de forças, sintam agora a necessidade de criar à volta das suas próprias, em torno das suas próprias fronteiras, um muro, ou coincidente com as suas próprias fronteiras. Mas isto é sinal dos tempos em que estamos. Nós estamos perante uma crise que só a Europa tem relacionado com a moeda única, porque transformamos uma crise do sistema financeiro, do subprime e da bolha imobiliária, numa crise que cortou com a nossa solidariedade, com as políticas europeias comuns e com estratégias para a Europa. Eu quero dar nota de que hoje nós vivemos com perplexidade o que se está a passar na China. China, de quem muita gente atribuía que pudesse acontecer o que está a acontecer na Bolsa de Xangai, pela simplesmente a razão de que teria havido um boom de construção na China que não corresponderia às necessidades dos chineses. E, portanto, desse ponto de vista, nós não soubemos separar na Europa a crise do subprime e a crise da moeda. E recordo-lhe que, quando surgiu o subprime na Europa em 2009, por isso tivemos, na altura, o governo português fez um aumento, baixou o IVA, fez um aumento aos funcionários públicos. Porquê? Porque havia uma orientação da Europa no sentido de aquecer as economias pela procura, no sentido de mitigar as dificuldades que a crise subprime estava a trazer. Em 2010, no entanto, tinha-se atingido em toda a Europa, sem exceção, níveis de endividamento público nunca antes atingidos e entendeu-se, junto de alguns países, colocar a questão junto de alguns países e obrigá-los a programas de reajustamento, como foi o caso da Irlanda, da Grécia e de Portugal.
Já na altura, Portugal foi o último e a seguir a isso estava na linha da frente a Espanha e a Itália e por via disso a Espanha foi resgatada à banca espanhola e a Itália não aconteceu nada. Mas hoje, justamente, o Sr. Hollande veio propor uma nova forma de governação da Europa, muito parecida com um governo onde só chegariam alguns, os fundadores, que teria como grande objetivo implementar um orçamento comum e uma política financeira comum. Bem, as duas coisas estão ligadas, parecendo que não. A Hungria isola-se e a Europa procura caminhos para ter consistência, para estar unida pelo menos no essencial, que é os orçamentos a convergir. Não se esqueça que assinámos o Pacto Orçamental há 2 anos atrás, que é os orçamentos a convergir para podermos ter uma Europa, uma moeda única. Eu acredito que as duas situações não estão desligadas uma da outra e que, conforme ontem conhecemos, não acredito que só a Grécia tenha planos de contingência para a eventualidade de ter que sair do euro. Ontem ouvimos falar na televisão de um programa, aliás engenhoso do meu ponto de vista, não é? Concebido para em 2 ou 3 dias mudar do euro para o dracma. Era bom que a Europa começasse a pensar, fale seriamente a proposta de Sr. Hollande, tendo justamente na linha da frente o que está a acontecer na Hungria, porque um dia destes, o que nós vamos assistir é de facto a um fechamento das fronteiras, à emergência de mais governos radicais, como o que aconteceu na Grécia, que são radicais, mas repare, pela primeira vez, extrema-esquerda e extrema-direita conseguem estar no mesmo governo porque os une a mesma coisa, a noção de patriotismo, a noção de pátria, a noção de que do meu território. Portanto, a chegar ao final, eu acho que a questão da Hungria, mais do que preocupar-nos do ponto de vista do que está a acontecer, que é brutal, deve chamar-nos a atenção para a necessidade do debate político em torno da Europa. Muito bem. Albino Almeida, voltamos a ver-nos na próxima terça-feira. Boa semana. Obrigado. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Então, esperado o céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se em geral muito nublado no litoral oeste, em especial no norte do Cabo Raso, até final da manhã e a partir do final da tarde. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 15 graus e uma máxima de 24. Em Lisboa a mínima será de 19 graus e a máxima de 30 e em Faro a mínima será de 22 graus e a máxima de 30. É tudo por agora, já sabe, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.